vou estar explicando eles e eu vou deixar para vocês fazerem a parte 4, que seria efetuar o projeto com as devidas correções, ou seja, vocês só vão executar a planta novamente, né, com algumas correções, tudo bem? Tipo, como ela vai ficar agora. Vou também dar algumas dicas em relação à rampa, à fundação radier e em relação ao muro de arrimo. Eu vou explicar o porquê depois. E o estágio 5, que também vai ficar a cargo de vocês, seria revisar o projeto, estudar o que vai ser falado, a apresentação, ver se não tem nenhuma ponta solta. Caso tenha alguma ponta solta, pode falar comigo, que eu vou tentar dar uma corrigida, tipo, se for no cálculo, se for alguma coisa assim que eu tiver cabaçada, é só falar. Uhum. Beleza, vamos começar então falando do seguinte, ó. Esse projeto tem 5 etapas, das quais vão se pautar na BNT, a NBR 9050 e a 13.113. 13.113. O que são elas? A 9050, ela especifica em relação à acessibilidade. Ela é uma norma sobre mobiliário e edificações e equipamentos urbanos, envolvendo rampas, que no caso, como me foi passado, vocês querem fazer uma rampa, não é? Sim. Maravilha. E a 13.113 é em relação à execução de levantamento topográfico. E a gente teve algumas dificuldades em relação ao levantamento topográfico por não ter todos os pontos necessários para a topografia. Ficaram faltando alguns pontos importantes, mas eu vou explicar como que deu para vencer eles. Vamos ver. E tem também o diagrama de Buckner. O que é o diagrama de Buckner? Imagina que você tem a letra N. Você tem a letra N e o seu terreno se comporta como N. O que você tem que fazer? Deixar ele como um paralelepípedo. Então, o que você vai fazer? Vai cortar as duas pontas do N e vai aterrar no meio. Isso é o diagrama de Buckner. Ele vai nivelar o terreno de acordo com a área dele, de acordo com a topografia, e eu vou estar dando uma explicada depois. Pode ir para o próximo slide. Beleza, estágio 1. Temos a localização da casa. Vamos também fazer a realização do corte A e também o dimensionamento da rampa. Pode ir? Bom, a localização da casa já foi fornecida por vocês, certo? Onde que ela vai se situar dentro do terreno. Isso já é uma facilidade enorme, porque se você for ver a garagem, que é onde que vai ficar a rampa, ela já está em um certo ponto da rua. Ela está bem de frente a um ponto onde que foi feito o levantamento topográfico. E ela está bem de frente também onde que fica, onde que a gente vai nivelar com a rua. Pode ir para o próximo. Bom, esse é o corte A. Aqui, se você for ver, nós temos ali numa distância de 7 metros a largura da rua, 3,5 de recuo. O recuo, ele ainda não está de acordo com o terreno. Ele está feito só para dar uma entendida. No caso, já tem a rampa ali com a inclinação de 8,33%. Os 6 metros de recuo da casa com o terreno foram utilizados também nesse cálculo da rampa. E ela tem um desnível de 50 centímetros, graças a essa angulação. E aí a gente chega na casa. E estaria bem ali. Como é um corte A, só dá para ver a lateral dela. Pode ir para o próximo. Bom, para a dimensão da rampa, eu não sei se você consegue dar um zoom ali na parte de baixo, Ui? onde fica a tabela. Acho que não dá. Não, beleza. O que acontece? Nessa tabela Dá sim. tá... Opa, beleza. Vamos ver se dá para enxergar a tabela. A de baixo. Aí.
Aí, maravilha. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. É que a Monique tá enxergando bem? Sim. Isabelle? Sim, dá pra ver bem. Maravilha. Se você for ver, a nossa rampa, ela se enquadra no último item ali da tabela. Onde que tem, se você for ver, tá ali, ó, desníveis máximos de cada rampa. Se você for ver, nela tem um desnível máximo de 80 centímetros. Sendo assim, ela não pode passar de 80 centímetros. A gente acabou chegando até 50. Tudo bem, tá dentro. Caso a gente chegasse até 80, a gente teria que colocar um patamar e mais um e subir uma rampa novamente. Ou então mudar a inclinação da rampa. Como deu certo, a gente já aproveitou, né, o que já tinha e fez um bem bolado. Pera aí, só um minuto. Só um minuto. O meu gato tá tentando entender alguma coisa. Só um minuto. Vamos lá. Então, como a gente já tem a inclinação e a gente já tem... Como que foi feito o cálculo, na verdade? Eu mostrei ali para a Monique na hora, mas fica interessante eu mostrar para a Isabelle. A gente já tinha um comprimento de 6 metros e a gente precisava achar uma altura. Porém, só temos 3 inclinações. A gente só pode se manter dentro de 3 inclinações. Ou de 5%, ou de 6,25%, ou de 8,33%. Então, foi feito um teste com cada uma delas. O melhor resultado se obteve com 8,33%, que aí você cria um nível de diferença entre a rua e a casa de 50 centímetros apenas. Entre essa rampa. Foi até. Bom, essa foi a primeira etapa. Alguém teve alguma dúvida sobre a primeira etapa? Quer voltar para dar uma revisada? Não. Não. Certeza? Tranquilo? Uhum. Tranquilo. Tudo bem. Então, já definimos as rampas e já temos noção de onde que está a casa. Bora para o próximo slide. Ih, peraí, que agora está no zoom de novo. Dá uma tirada no zoom. Beleza. Vamos lá. Para o estágio 2. A gente vai pegar o esboço do terreno. Vamos quadricular ele, porque é necessário isso no cálculo topográfico. Porque, por exemplo, eu tenho um terreno natural que ele é todo defeituoso, ele é cheio de acidentes, cheio de curva de nível, e eu preciso... chegou mais alguém. Olá? Ih, rapaz. Alô, Fernanda? Boa noite. Boa noite. Oh, caraca. E aí, beleza? Beleza, tudo bom? Tudo, e você? Desculpa chegar tarde, é que eu tava jantando. Não, relaxa, tá de boa, tá de boa. Fica na paz. Deixa eu ver. Vai, bora repassar a parte 1 de novo, então. Só pra dar uma explicada rápida pra ela e já todo mundo já engaja. Já. Volta pro primeiro slide? Vamos lá. Pode colocar no primeiro slide. Beleza, Fernanda. Ó, é o seguinte. Eu vou estar dando uma passada rápida aqui na explicação, tá? Esse projeto de TCC de vocês, ele foi feito em 5 partes. E eu vou chamar a altura dele de Z. Vou chamar aqui de X, o que desce pela horizontal, e o que desce pela vertical, eu vou chamar de Y. Sendo assim, eu não vou ter só um modelo que descreva para mim o quanto que ele vai estar descendo de um lado, e aí depois eu vou ter que realizar testes de outro.
eu vou ter o seguinte. Eu coloquei aqui a altura de cada um dos pontos, que seriam esses. São esses 5 pontos, altura em Z, que ficaria em metros, largura em X e largura no eixo Y. Quando eu tenho 0 em X e 0 em Y, 0 em X e 0 em Y, eu tenho essa altura. Ao andar 30 metros, eu andei 30 metros em X, porém eu não andei nada em Y. Sendo assim, eu tenho isso daqui. É mais uma brincadeira de plano cartesiano. E colocando, dividindo de forma igualitária. Até eu escrever todos esses pontos. Feito isso, aqui no Excel, mas isso vai nas configurações, essa parte de análise de dados. Você, né, tipo de praxe do Excel, você abrir e já ter. Você tem que acabar baixando essa parte. Mas como eu já tenho, eu coloco aqui análise de dados e venho até aqui. Regressão. Eu coloco os intervalos da altura, que nesse caso aqui, como ele só representa por um de cada vez, o x eu representei por esses dois. O nível de confiança, 95%. Resíduos, que eu vou explicar o que é, e seriam aqueles pontos, como eu te falei. Os resíduos são esses pontos do qual ele não toca, da qual ele tem certa distância. Isso é chamado de resíduo. E aí, é feito isso daqui. Bom, aqui está o R múltiplo, ou seja, o R múltiplo e o R quadrado. É mais utilizado o R quadrado. O que ele fala? O R quadrado, ele fala o quanto que esses dois itens vão influenciar no valor da altura. O quanto que o meu declive de x combinado com o declive de y vai propiciar na altura. O quanto ele é responsável? 97%. É um valor bem alto. Não vou mentir. Quanto mais próximo, melhor. Bom, aqui eu tenho o F desnível, aqui eu tenho a significância, ou seja, dada essa significância, eu vou ter, então, digamos que a significância é algo que a gente tira na conta final, só para ter uma ideia. Por exemplo, o quanto que eu posso mostrar que um modelo é assertivo? Eu vou pegar os 100% menos a significância. Isso quer dizer que aquele modelo é X% assertivo. Digamos que aqui fosse 10. Eu ia pegar 100% menos 10 e ia falar que isso daqui ia ter 90% de chance de acertar os resultados. No caso, ele tem 97%. E é muita coisa, o que é bom. A partir daqui, eu tiro o resultado. Certo? E essa daqui é a conta que vai predizer para mim aqueles quadrados, aqueles pontos que estavam faltando. Com 97% de acurácia. Mas, aí que tá. Ele tem um erro. Deixa eu ver onde que está o erro. Regressão. Aqui. Total. 2,9. Eu acabei arredondando. Né, para 3. O que seria? Como ele não acerta 100%, peraí. Perdão. Como ele não acerta 100%, ele tem um erro relativo, que seria de 0,3, tanto para cima quanto para menos.
bem? Sim. Eu vou fazer o seguinte. Monique, eu vou... Pode ir pro próximo, Monique. Então, aqui do lado a gente tem um quadriculamento, né, que está em preto e branco. E aqui nós temos em branco os resultados obtidos por essa fórmula de regressão linear, que está aqui embaixo. 97% de acurácia, conforme eu tinha explicado, e mais ou menos 0,3 de erro relativo. Tanto para cima quanto para baixo. Peraí, Monique. Você consegue dar um zoom ali entre o quadrado... Isso. Dá mais um pouquinho? Maravilha. Se vocês forem ver, vamos ver se vocês concordam com isso. Vão concordar, beleza, bom jeitinho aqui. Ali a gente tem um dos pontos em vermelhos que foi obtido, né? Certo? Ali no 1, depois do 1, a gente tem um outro ponto, que foi obtido pela conta. Vai passando devagarzinho pro lado, né? Ai, peraí. Aí tá bom. Deixa assim. Fechou. Dá pra enxergar todo mundo? Sim. Maravilha. Se vocês forem ver, ele está aumentando. Conforme sai do A e vai indo, se aproximando da letra D, ele vai aumentando. Conforme a curva de nível do terreno. Tá, legal. Ele deu certo em X. Mas como verificar se ele deu certo em Y? Se você for ver, ele... Vamos pegar ali do próprio D. Ele começa em 662, passa para 661 e finaliza em 660. Assim como se eu for pegar esse 661540, que está ali na linha D, esse que está em branco, eu for indo em direção ao 2, ele vai diminuindo. Então, ele está representando graficamente o que está acontecendo nesses pontos. Tudo bem? Tudo Alguma dúvida? Tudo bem? Deu para entender o porquê que foi feito isso? Sim. Sim. Beleza. Bora para o próximo slide. Aqui no próximo slide, peraí que tá perdido. Aí. Aqui no próximo slide, nós temos a cota de passagem. O que é a cota de passagem? É aquela conta que eu falei para vocês, que é feito a partir do momento que você tem um terreno e você tem que tanto compactar quanto escavar, e você tem que dar seu jeito de... Como é que se fala? Você tem que dar seu jeito de zerar tudo. Não sobrar terra e não faltar. É assim que a gente calcula a cota de passagem. Ela é uma altura média da onde que você utiliza toda a terra, tanto na compactação quanto no corte. Fazendo o cálculo da altura média, seria essa cota de passagem, vocês querem que eu explique cada um desses pontos ou vocês só querem que eu explique o resultado? Se você conseguir explicar tudo, é bom. Tudo bem? O que acontece? Ó, olha lá, volta só mais um pouquinho no slide anterior. Beleza, ó. Se vocês forem ver, temos vários pontinhos dentro desses quadrados, certo? Sim. Alguns pontos só pertencem a um quadrado. Por exemplo, ó,